O medo é um dos maiores causadores de baixa imunidade. O medo e a raiva, o medo e a inveja. São dois sentimentos, assim, muito fortes, no sentido de adoecer a pessoa. Então, quando você conscientiza, através do processo de conscientização, às vezes uma leitura boa de um bom livro, você se conscientiza de algum problema dessa natureza, de um mau sentimento, isso te dá, faz uma mudança psicoenergética e até hormonal mesmo, que coloca o seu sistema imune no lugar certo de volta, entende? Então, a gente precisa de Reorganiza, afeto. né? Reorganiza o Isso, sistema imune. Olha que loucura isso. exatamente. Reequilibra, sim. Tem o sistema de adaptação geral no organismo, que ele está sempre procurando se adaptar à realidade externa e à realidade interna. Se o seu interior está muito tumultuado, aí esse estresse, se ele é contínuo, Leda, um estresse contínuo, ele pode sim e causa sim. Primeira fase, infecções, inflamações, viroses. Uma segunda fase, se permanece esse estado de estresse por mais tempo, continuado, por exemplo, às vezes a pessoa não percebe que ela é muito irritada, que ela está continuamente irritada. Essa irritação contínua está lá funcionando e está lá eliciando certos hormônios que vão lá na suprarrenal, etc, etc. E quando você assusta, aparece um câncer, uma doença autoimune mais grave, uma múltipla esclerose múltipla, você entende? Uma Uhum. psoríase. Então, isso é absolutamente científico. Se você, hoje em dia, tendo chance de se conhecer, então faça isso, porque são as nossas emoções as principais causadoras do tal estresse que acaba nos matando Uhum. mais cedo Que e nos acaba adoecendo numa, mais numa cedo. doença física mesmo, né? Isso. Então, voltando a Cristo, né? Quando ele dizia que você tem que amar até seu inimigo, não é para ser bonzinho para o inimigo ou para você lá na vida eterna. Não, é aqui e agora. Se você guarda rancor, mágoa, por exemplo, mágoa, não há coisa mais cancerígena do que mágoa, guardar rancor. A gente acaba adoecendo sim. E rápido, hein? Uma pessoa pode elaborar um câncer, desenvolver um câncer em dias. Meu É Deus. rápido. É. Então, as mulheres que são tão magoadas com os homens, elas precisam abrir os olhos agora, começar a se conhecer mais, a conhecer melhor a própria patologia, as próprias más emoções, os maus sentimentos, porque só assim é que a gente pode se libertar, viu, Leda? E ter força, viu? E saber botar o homem no lugar dele se necessário for. Eu gosto das libanesas por causa disso, viu? Eu conheço cada libanesa, amiga bacana, por causa disso, viu? Você, É, você queria falar de alguma coisa específica? Ou a gente pode falar desse. Você está falando do medo, a gente está falando desse sentimento da mágoa, da raiva. A gente está vivendo uma sociedade de muito ódio, né? De sim, cancelamento, de querer que pensa diferente de mim, eu quero eliminá-lo. é. Eu não quero o contraditório, eu quero a eliminação do contraditório. Sabe por É muito quê? louco isso, né? Porque o contraditório não é contraditório, o contraditório é o meu espelho. Narciso acha O, feio que não é espelho. o que eu rejeito no outro é o que eu não quero ver em mim mesmo. É algo que eu já coloquei no porão. É algo que eu não quero ver em mim. Então, o que eu rejeito no meu semelhante, o que eu odeio no meu semelhante, é um problema que eu tenho e entra em ressonância com ele. É uma questão até energética. A coisa, até a nível energético. Você não vê, às vezes, por exemplo, chega alguma pessoa que você fala uma questão de pele, assim, É. chato, você se sente mal com a Meu anjo da aproximação da guarda não pessoa? combina.
Isso. Se você for ver bem, lá no fundo, no interior, tem ali uma atitude, uma semelhança com aquela atitude que se manifesta de uma forma diferente, mas que tem uma causa semelhante interna. Então você pode ver que dois opostos sempre brigam porque eles são muito semelhantes. Então esse ódio todo que você vê, essa coisa, a pessoa está invertendo, como diz, né? Está vendo no outro o que ele é. Então inverte a percepção. Põe no outro o que a pessoa é. E daí vem os ódios e ódios. Começa a perceber isso nos seus relacionamentos, observa a festa de Natal, festa de fim de ano, que as pessoas começam a brigar, e brigar e brigar, e aí você vê, nossa, mas são, no fundo elas são idênticas, são parecidas essas pessoas, têm o mesmo tipo de defeito e se manifestam de formas diferentes. Outra coisa de inversão, Leda, hoje eu pensei, acho que eu vou conversar bastante com a Leda sobre inversão, Leda, porque a Hum. gente entendendo esse processo psíquico, que é uma descoberta científica mesmo, né, da inversão, a gente consegue entender uma porção de coisas. Durante o Natal, nas festas de ano, assim, é que existe o maior número de acidentes de automóvel, de crimes, de internações em hospitais, o pronto-socorro fica cheio, e até pronto-socorro odontológico, até problemas odontológicos. Por que no Natal, né? Por que no fim Por do ano? quê? Porque antes, por exemplo, de uma festa que você esperou tempos e tempos para você ir naquele lugar, ou uma coisa que você aprecia muito, ou uma coisa que você esperou muito, que você quer muito, que é muito boa. Por exemplo, a noiva antes do casamento, meu Deus do céu, como os noivos, né? Mas muito mais ainda a noiva. Como é frequente a noiva ficar doente antes do casamento? Quando se aproxima essas datas boas, felizes. Porque o ser humano não aceita ser feliz, no fundo. O ser humano tem um problema com afeto, com felicidade, viu, Leda? Sério, sério. Olha, O ser humano é um algoz de si mesmo. O ser humano tem um problema, não aguenta ser feliz. Por isso que se a pessoa não nota isso e as coisas vão muito bem para ela, às vezes eu falo com um cliente, outro eu falo, olha, toma cuidado, hein? Toma cuidado, agora as coisas vão indo muito bem, olha lá o que inconscientemente você vai arrumar, por causa da inversão. que loucura, né? E E isso agora? independe da idade, da classe social, da cultura, do Independe. conhecimento, de tudo. Independe. É como um pecado original. Já nasce com a criança, ela pode se desenvolver, mas depende, por exemplo, depende da família, depende muito dos hábitos familiares reforçarem isso ou não, né? Uhum. Depende do grau de censura que a família faz a esses problemas ou não. Enfim, tem um monte de fatores intervenientes, assim, né? Ambientais. Mas o próprio indivíduo, a própria escolha da pessoa é o que mais conta. E em qualquer cultura, em qualquer. Pô, eu atendi gente de tudo quanto é origem, né? Idade, e todo ser humano sofre dessa inversão. Se você conhece, você pode ir manejando, gerenciando essa inversão e controlando isso, né? E E aí ter menos. você aconselha que a pessoa repense as suas atitudes, suas crenças? Sim, primeira coisa que ela precisa perceber é: eu não posso confiar nos meus primeiros impulsos, sempre, porque eu posso estar tendo um impulso invertido. E procurar fazer esse espelhamento. O que eu vejo no outro, o que que isso pode me ajudar a conhecer a mim mesma? Então, é um fator assim, até não é difícil, não é tão difícil. Basta a pessoa ter uma certa honestidade, né? Precisa ter uma certa ética, uma certa honestidade. É uma coisa que não anda faltando hoje em dia, né? Então, é Exatamente. preciso.
Então é preciso desenvolver, alimentar essa ética, né? Para ela crescer, para você poder enxergar isso em você e no outro. Exatamente, exatamente. É interessante porque a gente está vivendo um momento de muita disputa também, né? As mídias sociais também elevaram essa temperatura do eu sou mais bonito, eu tenho mais, eu fotografo melhor, eu tenho mais like, eu tenho mais amigos, entre aspas, eu tenho dois, não é? É uma coisa bem assim, bem característica desse tempo também, né? Isso, porque quando eu fui para os Estados Unidos, né, trabalhar lá nos anos 80, eu fiquei lá 5 anos em Nova York, lá de, treinando psicanalistas, atendendo clientes. Eles costumavam me dizer que os americanos têm 3 valores principais. Eles próprios, os próprios clientes falavam: Hum, power, poder; money, dinheiro; e prestige, prestígio. Que esse era o tripé da vida do americano. E esse tripé, power, money and prestige, que foi para o mundo todo, né, Leda? Isso foi para o mundo todo. Estados Unidos era um exemplo do mundo, hoje menos, bem menos, hum, hum. mas já foram, né? É, País. Então todo mundo queria imitar os Estados Unidos. E então essa avidez por poder, dinheiro e prestígio levou a humanidade para o buraco, viu? Porque você vê que hoje em dia quase não se valoriza mais a ciência, a arte, algo, essa cultura. Praticamente o que faz uma civilização mesmo, que são esses valores, foram, foram deixados de lado, né? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!